Ora bem, retomamos aqui o resenha semanal e agora para abordar o segundo tema, estou a falar da decisão de André Matsangaissa Júnior de abandonar a junta militar da RENAMO. Renato Malega, como viu esta deserção depois de outras que tiveram lugar? Estaremos perante alguma fragilização deste movimento ou estamos a falar de um contacto cada vez mais próximo do Presidente da República, Filipe Nyusi, no sentido efetivamente de acabar com o conflito armado na região centro do país? Bom, de facto aparece alguma animação no setor das forças de defesa e segurança. Há uma ideia de que está a se aproximar cada vez mais o Mariano Nyong'o militarmente e por conta disso haver rendições daqueles que eram os homens mais fortes ou mais próximos do Mariano Nyong'o. De facto, 2 semanas antes do Mariano Nyong'o tivemos o tal chefe do Estado-Maior que apareceu também como um que se entregou. Eu pessoalmente continuo cético desta propaganda que, na minha opinião, é uma propaganda de DDR, porque o que está a acontecer, nós vimos esta vinda do André Matsangaissa Júnior aparece com um formato totalmente diferente das outras aparições. Anteriormente tínhamos tido o antigo porta-voz, o Machava. Desta vez aparece o André Matsangaissa com um grupo de corpo diplomático liderado pelo senhor Mirko Manzoni. Depois tivemos aquela sentada com o chefe do Estado. E não ficou muito claro sobre as declarações do próprio André Matsangaissa sobre o que significava aquele ato. Eu sou obrigado a especular que aquilo que tinha sido dito anteriormente, tanto pelo governo como pelo próprio Mariano Nyong'o, de que há um espaço, há predisposição para dialogar, há possibilidade, na minha opinião, de aquele encontro significar início de algum contacto de comunicação com a junta militar e o Estado ou o governo moçambicano. Há uma possibilidade de sentido, olhando pelo formato, pelo cenário que foi criado, pelo um grupo até de mediação que aparentemente poderá estar por frente disto. É muito provável que tenhamos a começar um novo capítulo, mas o governo julga que não é importante anunciar a coisa nesses termos, provavelmente para não incentivar outras frentes, outros grupos a quererem se organizar para terem espaço de diálogo com o governo moçambicano. Mas numa primeira fotografia me dá a crer que há um espaço aqui e que vale a pena, se for o caso também, vale a pena saudar. E ainda o André Matsangaissa, dia depois, é recebido pelo presidente da RENAMO, e é aquilo mais ou menos na perspectiva que nós desenhávamos, havendo alguma comunicação, nós teremos que ter um encontro aqui triangular em que a RENAMO não pode ficar de fora neste diálogo, porque as contestações, as razões, portanto, que fazem com que a junta exista e reivindique, são questões que sempre são levantadas ligadas à liderança da RENAMO. Vamos aprofundar este capítulo do papel da RENAMO neste processo negocial com a junta militar. Passaria a interagir consigo, Miguel Maboto. O Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Nyusi, destacou o papel das Forças Armadas que, entre aspas, pouparam a vida de Matsangaissa e permitiram o regresso deste jovem. Este indicativo evidencia que a guerra no centro, na sua óptica, este indicativo evidenciaria que a guerra no centro será vencida na base do diálogo? Bom, primeiro eu quero enaltecer o próprio papel do chefe de Estado neste processo. Ele está a dirigir este processo de uma forma sábia, o Presidente Nyusi, não é? Todavia, eu não percebi em que circunstâncias o Matsangaissa foi capturado, não é? Ou entregou-se, não é? Em que local ele fosse entregar, em que ponto? Eu não percebi isso aí. A mim tenha sido ultrapassado. Agora, outra questão, o formato daquela sentada, por exemplo, transparecia uma negociação tripartida em que
está o chefe de Estado, governo, estão os observadores e está a outra contraparte, que é a junta militar. Quer dizer, parecia que em sede daquele encontro, o Matsangaíça estava a colocar as preocupações da junta militar, não é? Diante do Presidente da República e dos observadores. Parece-me isso. E que depois dali o Matsangaíça diz assim: estamos a pedir para não se falar muito da junta militar, não se diabolizar a junta militar. Acho que percebemos isso. Quer dizer, quando se pede isto, eu vou fazer uma repescagem. Quando a Renamo começou a conversar com o governo, diziam: não, esta coisa de bandidos armados tem que parar. E houve um ataque, um comboio antes de ontem, não é? Na linha de Sena, em que a imprensa aparece a dizer que homens armados desconhecidos. Quer dizer, eu estou a colar isto, não sei se está a perceber, já não só porque antes era a junta militar, ou suspeitar-se pelo menos. Aqui não há homens desconhecidos. Então, a partir daquela aparição de Matsangaíça Júnior a pedir para que não se diabolize, não se fale muito da junta militar, pareceu-me que houve esse entendimento e há uma negociação. Mas já é bom isso. O Presidente da República usa essas habilidades, não é? E o importante aqui, nós temos que acarinhar este processo, também apoiarmos, não é? Para que esta guerra termine na Zona Centro. Porque esta guerra é a mais fácil de resolver do que a de Cabo Delgado. Vamos começar pelo mais fácil. Renato Molega, sendo que este problema começou como algo interno da Renamo, como olha para o papel deste partido político neste processo de negociações? É extremamente relevante a participação da Renamo neste processo e já agora saúdo a pronta a intervenção do Sr. Ossufo Mamadi em manter este encontro. Julgo que é um encontro que deve ter aprofundado questões extremamente importantes a nível fechado. E a Renamo tem que dar a cara. A Renamo precisa de... queria apenas lamentar que alguns setores dentro da Renamo, ou se calhar o setor mais radical dentro da Renamo, tentaram diabolizar a figura do André Matsangaíça Júnior, sobretudo nas redes sociais e em alguma imprensa, quando procura-se dizer categoricamente não se trata de filho de André Matsangaíça, ele é filho do irmão de André Matsangaíça, e ele não representa nada, nunca foi militar e tudo mais. Esse tipo de discursos, infelizmente, dentro da Renamo, a liderança da Renamo precisa de erradicar, permitir que a linha oficial que tem que tratar desta matéria dentro da Renamo seja lhes reservado, portanto, o espaço de tratar uma negociação ou contribuir para esta negociação com elementos extremamente importantes que poderão certamente apaziguar um pouco aquilo que são os ânimos. Se tivermos em conta a primeira reivindicação da junta militar, por exemplo, se tiver em conta que era contestar a liderança da Renamo, e é dentro da Renamo que este problema tem que encontrar algum caminho, tem que encontrar alguma solução, e provavelmente não vai ser a saída do Ossufo Mamadi, mas vai ser, sim, a partir do Ossufo Mamadi, criar-se uma almofada em que a própria junta militar vai conseguir encontrar, afinal de contas, temos um espaço dentro do nosso xadrez político, que é a nossa Casa Renamo, temos um espaço para expormos as nossas preocupações e essas preocupações têm algum tratamento. Isto, para mim, é o grande e importante papel que a Renamo tem que ter. Muito bem. Miguel Mabot também quer ter a sua visão sobre o papel da Renamo neste processo. Muito bem. Aqui o que temos que reter é que o abandono do Matsangaíça, não é? Da junta militar, neste caso, ou de Nhongo também provavelmente possa também se apresentar, talvez brevemente, não significa o abandono das reivindicações. O Presidente da República se reiterou isto. Eles podem continuar com as suas reivindicações, mas menos usar guerra para resolver isso. Quer dizer que a Renamo tem que estar preparada, não é? Para lidar internamente agora de forma aberta com essas reivindicações.
também tem que encontrar ligação com aqueles elementos da RENAMO que com a entrada em cena, por exemplo, dos órgãos de justiça, para descobrir aqueles que apoiavam a junta militar. Isso ditou o quê? O confinamento daqueles que apoiavam a junta estando na cidade. Então, com a apresentação destes, penso que poderão se juntar, poderão dar a cara, não é? Já falarem especificamente das reivindicações que não só apoquentam a questão da junta militar, mas aqueles que também estavam na cidade de forma surdina. Então, isso é muito fundamental, isso que a RENAMO se prepara para debater isto, não é? E aquele encontro dentro do Suf Momadi com o Matsangaissa Júnior, que serviu também para alertar, olha, nós estamos aqui, somos da RENAMO, aqueles nunca saíram, não disseram que saíram da RENAMO, mas queremos que isto seja resolvido, vamos abonar a parte bélica do assunto, mas vamos resolver o assunto internamente. Acho que isso poderá se retratar doravante. Muito bem, vamos sair para mais uma breve pausa. Concluímos assim este capítulo referente à recepção e audiência que teve Matsangaissa Júnior junto do Presidente da República, Filipe Nyusi. No próximo bloco vamos olhar para o relatório divulgado na última semana pela Amnistia Internacional sobre a situação em Cabo Delgado, designado o que vi foi a morte, crimes de guerra num cabo esquecido. Não sai daí, nós regressamos à sua tela dentro de instantes.